nós iremos agora e assistiremos, é claro, o painel Ferramentas para Melhoria dos Processos. Como moderador, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. E os painelistas, o consultor líder de projetos da Falcone Consultores de Resultado, Rafael Santos. Convidamos também, representando o secretário municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Cuiabá e presidente da Associação Brasileira das Secretarias das Finanças das Capitais, convidamos o diretor de Rendas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba, Daniel Maurício. Nós queremos aqui também dar um aviso a todos os presentes que após o término do evento haverá ônibus à disposição para levá-los ao jantar no mais belo espaço de gastronomia do Brasil, que é Santa Felicidade. Vou puxar um pouco o lado agora da sardinha para a nossa lata, que é o restaurante Madaloso. Então, todos estão convidados para, depois do evento, jantarem no restaurante Madaloso. Boa tarde, ainda boa tarde a todos. Quem ainda não cumprimentei. É muito gratificante chegar nessa hora da tarde, sala cheia, ou seja, as pessoas interessadas, mostrando o grau de importância do assunto que nós estamos tratando aqui. E eu acho que o decorrer foi um sucesso absoluto. Estamos muito felizes de ter podido promover, poder contar junto com vocês esse evento aqui. Antes de começar o painel, eu pedia para um dos nossos anfitriões, que é o Ricardo, que desse uma palavrinha aqui para nós. Vou ser bem rápido, como não está previsto o encerramento, eu queria trazer um agradecimento especial em nome do prefeito Gustavo Frutti a todos que estiveram aqui presentes, essas 20 delegações, saudar os municípios em nome da delegação presente aqui de Canaã dos Carajás, que eu acho que é a região mais distante aqui de Curitiba que esteve presente. Dizer que o mapa da mina foi apresentado aqui, nessa tarde de hoje. As equipes da Prefeitura de Curitiba que estão aqui têm um dever de casa a fazer e também chamá-los para um próximo encontro com a cidade de Curitiba no dia 9 e 10 de abril de 2015, num tema semelhante a esse, tão importante como esse. Nós verificamos que a cidade de Curitiba tem 1.850.000 habitantes aproximadamente, e registrado no seu departamento de trânsito 1.450.000 veículos. Nós somos a cidade do Brasil, talvez Brasília esteja conosco, que tem mais veículos por habitante. Nós, em 2020, teremos um veículo para 1,1 habitantes. E se nós temos 4.600 quilômetros de vias na cidade de Curitiba, se a gente enfileirasse essa frota, ela já ocuparia os 4.600 quilômetros da cidade numa lateral. Em razão disso, nós chamamos parceiros a Rede Globo, a Gazeta do Povo, a Universidade Positivo, a Associação Comercial do Paraná e a Renault para um seminário nacional e internacional do uso do automóvel na cidade. Esse seminário nós estamos formatando. Quem tiver interesse pela sua cidade de participar, a equipe da Prefeitura está aqui. Quem tiver também sugestões de palestrantes, também estamos abertos, estamos formatando esse seminário que adotará as experiências nacionais e do mundo inteiro. Já temos delegações da França, da Itália, de Portugal, que estão vindo para cá, para a gente procurar resolver mais esse nó da cidade. Agradeço especialmente o Zé Carlos por ter me dado essa brechinha para fazer esse comercial. Muito obrigado. Ricardo, nós é que agradecemos a
todo esse apoio que foi dado aqui pela Prefeitura de Curitiba, nos proporcionado um local tão bonito, tão agradável, que eu acho que ajuda a melhorar até a criatividade das pessoas, tudo muito bom. Eu queria passar de imediato ao Rafael, que está aqui representando o Falcone. Justamente o formato que nós procuramos fazer no evento foi o primeiro painel, a linha da visão do usuário, os outros 3 painéis eram as experiências, e agora algum tipo de encaminhamento, né, Rafael, que a gente possa dar, inclusive, como sugestão de que possam ser os próximos passos. Então, eu pediria ao Rafael que apresentasse para nós aqui algumas ideias da parte do Falcone. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite e poder agregar esse dia de trabalho, né? Com alguma experiência da Falcone no apoio a prefeituras na melhoria dos seus resultados. Vou pedir só para colocarem a apresentação na tela. Acho que tem. Ok. Então, vou trazer um pouquinho da nossa experiência, como temos apoiado, auxiliado essas prefeituras, né, principalmente na melhoria dos seus processos, né, com enfoque de gestão. Né. A Falcone é uma empresa, uma consultoria nacional de gestão, que tem como uma das suas missões transferir conhecimento gerencial às organizações clientes, tanto na área pública, tanto na área privada, né? E é isso que a gente vem fazendo também em projetos com prefeituras, estados, governos federais e organizações privadas, né? Então, acho que o principal ponto discutido hoje, debatido hoje, é como podemos reduzir os nossos tempos de aprovação de empreendimentos, né? E tivemos a oportunidade durante o dia de avaliar e ter claro qual que é o impacto desse tempo elevado de aprovação, tanto para o município, né, com o aspecto de arrecadação, de ambiente de negócios para o município, mas também para o lado do empresariado, que também tem interesse em investir num determinado município, e muitas vezes esses tempos ou a burocratização desse processo acaba criando uma série de entraves, né? Então, como tratar esse problema sob o aspecto de gestão? A gente viu durante o dia uma série de exemplos de ações que foram tomadas por diversos municípios, ações exitosas que trouxeram resultados positivos, né? Mas qual é o passo a passo que a gente enxerga para se chegar a essas conclusões? Cada município tem uma situação específica, uma legislação específica, uma característica econômica específica, e precisa trabalhar com essas realidades. Tá? Então, aqui eu trago primeiro algumas principais questões que já foram discutidas, eu acho que durante o dia, mas a gente tenta sempre olhar o nosso problema, que é o elevado tempo de aprovação, com 5 enfoques, né? O primeiro enfoque relacionado a resultados. E aí eu vou me ater um pouco nesse ponto, porque gerenciar é alcançar resultados, né? É bater metas. E para se gerenciar é necessário a gente saber exatamente qual que é a nossa situação, né? Ou seja, nesse caso, qual que é o nosso tempo de aprovação? Demoramos 6 meses, demoramos 2 anos, demoramos 15 dias para aprovar, né? Acho que essa é uma primeira pergunta a ser respondida, a ser entendida. Qual que é o tamanho do nosso problema e qual que é o tamanho do nosso desafio, né? Existe, obviamente, uma percepção de elevados tempos de tramitação dos nossos processos, percepção também de elevados níveis de estoques de processos em tramitação dentro da prefeitura, mas nem sempre essa percepção ela consegue ser evidenciada através de um número, de uma realidade, né? Temos a gente viu alguns exemplos aqui hoje de tempos ou de estoques de processos que estavam tramitando, ou a redução do tempo de 10 para 20, ou de 200 dias para 100 dias, né? Então, esse é o primeiro ponto, conhecermos o nosso
a nossa situação atual. Tá? E isso requer a definição de alguns indicadores de gestão. O próprio tempo, a quantidade de processos em tramitação, né, no processo como um todo, ou ele quebrado dentro de cada órgão da prefeitura. O segundo pilar de análise é a questão ligada à estrutura e legislação, ou seja, como está a nossa equipe. A gente ouviu falar sobre capacitação, sobre treinamento. A nossa equipe está capacitada ou não? Isso faz parte de um primeiro diagnóstico, né? A nossa equipe tem clareza na aplicação da legislação, na aplicação dos seus processos, né? Como está a questão de sistemas, ou seja, o processo ele tramita fisicamente ou ele tramita de forma digital. A gente viu também, em boa parte dos cases de sucesso, a implantação de sistemas que dão suporte ao processo de trabalho, né? E a nossa legislação também, se ela tem algum tipo de abertura para diferentes interpretações ou não, que podem deixar o processo mais burocrático. O terceiro pilar relacionado a processo. Então, esse é um processo que, naturalmente, ele tem muitos agentes dentro da prefeitura, ou seja, ele tramita dentro de várias secretarias e vários órgãos, e isso, por característica natural, isso traz uma complexidade adicional ao processo, né? Aqueles processos que têm um menor nível de agentes, uma menor quantidade de agentes, ele é um processo naturalmente mais simples, né? O fato de se transitar entre diferentes secretarias traz mais interfaces ao processo, o que gera também mais complexidade, né? A questão das responsabilidades, ou seja, está claro para cada um dos agentes qual que é a sua responsabilidade dentro desse processo, né? É claro para esse agente qual que é o produto que ele está entregando para a próxima etapa do processo, né? Se existe uma visão integrada de processo dentro da prefeitura que facilite o fluxo de informação e de trabalho, né? A questão da qualidade da informação disponível e um ponto também exemplificado aqui, o nosso cadastro, ou seja, existem diferentes agentes, cada um pode ter informações, imputa informações no sistema e trabalha com essas informações de forma diferente, e um olhar integrado a desse cadastro também é de fundamental importância. O ponto de pessoas eu acabei de comentar, e um último ponto que a gente olha normalmente são também a questão de incentivos, né? Ou seja, é necessário melhorar resultados, é necessário ter indicadores de gestão que mensurem a eficiência do nosso processo. Agora, há algum tipo de incentivo, formal ou informal, para que os funcionários, para que os servidores estejam orientados a esse objetivo, ou seja, o objetivo de melhoria do tempo de aprovação de empreendimentos é um objetivo comum a todos que trabalham nele ou não? Isso precisa estar muito bem alinhado também dentro da prefeitura e dos órgãos participantes. Tá? Então, essas são as principais questões que são percebidas em boa parte das prefeituras, que a gente tem a oportunidade de trabalhar, e que devem ser trabalhados, que devem ser atacados, primeiro com um olhar de objetivo, ou seja, definir onde queremos chegar em termos de tempo de aprovação. Então, se o nosso tempo de aprovação hoje é de 200 dias, como trabalham as prefeituras de mesma característica que a nossa? Né? Qual que deveria ser nossa meta em termos de eficiência? E essa meta, ela ser desdobrada para cada órgão ou para cada secretaria, né? Normalmente, a Secretaria de Urbanismo é aquela que concentra o maior tempo de tramitação dentro da secretaria, mas dentro de cada órgão também há uma quebra de tempo e de dedicação no fluxo do processo. Então, é importante quebrar esse objetivo para cada responsável do processo. E aí, trabalhando
basicamente com tempos por etapa, ou seja, o tempo total de aprovação, mas desdobrado por área, por secretaria e por órgão, e também o estoque, o nível de estoque que está sendo represado ou não dentro de cada órgão, cada secretaria. Então, para trabalhar, para melhorar esses pontos, o primeiro passo, então, é estruturar os indicadores de gestão e metas do processo. Seguido do mapeamento dos processos atuais, ou seja, entender como o nosso processo flui hoje, qual que é a fotografia atual do nosso processo e como estamos estruturados, para só, então, começar a pensar nas oportunidades de melhoria. O fato de se mapear um processo, de se entender qual que é o fluxo, quantas vezes ele vai e volta entre diferentes órgãos, diferentes secretarias, ajuda a entender os problemas que existem dentro desse processo. Ou seja, eu começo a enxergar fisicamente os retrabalhos existentes, né? Então, a partir daí, é possível se reprojetar o processo e a estrutura. E eu acho que o último ponto, que é o ponto 4, vamos dizer assim, é o fundamental, ou mais, se não o mais importante, na obtenção dos resultados, que é a implantação de forma eficiente de todas as melhorias que foram identificadas como sendo necessárias. É aí que se ganha o jogo, né? Ou seja, os pontos 1, 2 e 3, as etapas 1, 2 e 3, são etapas de planejamento, são etapas onde se identificam e se define o que precisa fazer, né? Mas a etapa de implantação é a principal, é a fundamental. É aí que a gente tira as ideias do papel e realmente implanta elas, tornando realidade e transformando o nosso resultado em resultados mais eficientes, como os casos que nós vimos hoje aqui. Então, trazendo de forma um pouco mais pictórica, né, essas 4 etapas, a etapa de mapeamento, primeiro, de identificação da cadeia de valor e definição dos indicadores de gestão, ela se dá através de entrevistas, através de coleta de informação, e para aquelas prefeituras onde não tem um sistema informatizado, né, de controle desses protocolos, é um trabalho mais árduo, ou seja, é necessário coletar esses protocolos, muitas vezes de forma manual, para se conhecer o quanto tempo cada processo leva dentro da nossa prefeitura e das nossas secretarias. Tá? Com base nisso, se definem indicadores e se definem metas, né? O que são metas? Metas são um objetivo, ou seja, reduzir o nosso tempo de tramitação, um valor, ou seja, qual que é o nosso esforço de redução, percentual ou em dias, e qual que é o prazo disso. Em quanto tempo queremos chegar àquele objetivo, né? Esses indicadores, esses resultados, eles podem ser estratificados por tipo de aprovação. Então, por exemplo, eu vou ter um tempo específico para aprovação de projetos residenciais, projetos ligados a serviços ou implantação de uma nova indústria, ou projetos comerciais ou instituições. Cada um desses tipos de projetos tem características diferentes e é normal que se definam objetivos e metas de tempos diferentes em função da complexidade envolvida. Então, é importante conhecer o quanto tempo nós demoramos para cada um desses tipos de empreendimentos. Como exemplo, né, uma prefeitura aleatória, então, entendendo um pouco qual que é o nosso principal volume de aprovação de projetos. Então, nessa prefeitura, a gente tem um grande volume de aprovação de projetos ligados à residência unifamiliar, né, depois disso, seguido por comercial, residências acabadas unifamiliares, enfim. E para cada um desses pontos, qual o meu prazo? Então, eu tenho aqui para residência unifamiliar, um prazo de aprovação de 60 dias. Qual que é o tempo adequado para esse tipo de processo? 30 dias, 40 dias? É importante se discutir onde queremos chegar e definir essas metas estratificadas.
Depois disso, é importante conhecer as etapas do nosso processo, né? Ou seja, quais são as macroetapas e também estratificar as nossas metas para cada uma dessas etapas. Então, se o meu processo dura 100 dias, quanto tempo ele passa na Secretaria de Urbanismo, quanto tempo ele passa na Secretaria A, na Secretaria de Planejamento, de Meio Ambiente, enfim, todas as secretarias envolvidas, porque dessa forma se responsabiliza e se obtém um compromisso com base no nosso objetivo comum. Ou seja, eu defino responsabilidades para cada agente do processo. E cada agente do processo, com base nesse esforço de melhoria, vai buscar identificar os pontos de melhoria necessários. A etapa de mapeamento dos processos, como eu disse, é uma fotografia, a gente tira uma fotografia do passo a passo do protocolo, basicamente, ou seja, seguindo o protocolo desde a sua entrada até a aprovação final, né? E aí se identificam com as equipes das secretarias e da prefeitura as desconexões, as disfunções, os retrabalhos existentes, as deficiências ligadas à tecnologia, as deficiências ligadas à capacitação ou formação da nossa equipe, né? E esses pontos que são listados aqui nessa fotografia é que devem servir de insumo para vocês definirem o que precisa ser melhorado, ou seja, o plano de ação. Tá? Então, o que se busca é sair de uma fotografia de um processo atual para um processo otimizado, um novo processo reprojetado e mais eficiente. E isso deve estar alinhado com as diretrizes da alta administração, ou seja, com as diretrizes do prefeito, com as diretrizes dos secretários envolvidos. Tá? Isso é suportado por um plano de ação com todas as ações que precisam ser executadas num determinado espaço de tempo. Na etapa de reprojeto, o que se busca é incorporar nesse novo processo todas as melhorias identificadas. Então, como exemplo, né, a implantação do sistema eletrônico de licenciamento, a necessidade de revisão da legislação, a questão da uniformização e da centralização de um cadastro, por exemplo, né? E eu acho que um ponto importante dentro desse processo é a definição de um dono do processo como um todo. Ou seja, é um processo que é um processo longo, com diferentes agentes, e é importante que exista uma visão única de como esse processo flui. Então, a definição de um responsável pelo processo de aprovação, e aí com a criação de secretarias de licenciamento, né, de diretores de licenciamento, é fundamental para ter esse olhar dentro da nossa experiência. A última etapa, como eu disse, é a mais importante, é que se criam uma série de instrumentos de gestão para facilitar essa implantação, ou seja, muitas vezes a gente sai com uma lista de 100 ou 200 ações que precisam ser implantadas. Essas ações muitas vezes têm um nível de complexidade grande de implantação, ou seja, são projetos que precisam ser monitorados dentro de uma estrutura de gestão de projetos, com avaliação semanal, quinzenal, mensal, da evolução da sua implantação, com avaliação das dificuldades que estão sendo observadas na implantação dessas ações, né? Então, isso gera uma necessidade de controle, ou seja, para avaliar se as ações estão saindo do papel efetivamente, estão realmente acontecendo e sendo implantadas, se a legislação está sendo tramitada para ser aprovada. E o ponto principal, se o nosso resultado efetivamente está sendo melhorado. A gente falou lá no início da apresentação sobre a questão de se mensurar, de definir indicadores de gestão. Então, é importante acompanhar de uma forma sistemática a evolução desses indicadores. Se o nosso tempo de aprovação realmente está sendo reduzido com a implantação das nossas ações. Por que isso é importante? Porque os meios, eles vão levar, ou seja, as ações de melhoria vão levar à melhoria do nosso resultado.
Porém, se estamos implantando ações e o nosso tempo de aprovação não reflete essas melhorias, precisamos tomar ações corretivas para alcançar esse nosso objetivo. Tá? Então, essa etapa aqui é uma etapa fundamental, e eu queria finalizar esse ponto 4 de implantação com o olhar sobre os incentivos, né? A motivação, o alinhamento dos profissionais envolvidos é fundamental também para o sucesso de um processo de transformação como esse. Não estamos falando só de incentivo financeiro, né? Mas outros tipos de incentivos também ligados à execução do seu trabalho. Tá? Por último, dentro de um processo como esse, e a gente viu em Joinville, até a resposta à pergunta que foi questionada ao secretário de Joinville, a importância da liderança num processo como esse, né? Ou seja, um processo de transformação, ele é necessário termos um conhecimento gerencial, seja um método que suporte esse processo de transformação, seja uma metodologia para se identificar as oportunidades e as ações necessárias. É necessário um conhecimento técnico importante também, ou seja, que as pessoas que conhecem desse processo sejam envolvidas no processo de discussão, de geração de ideias e de proposição de ações de melhoria. Mas o principal ponto é o envolvimento da liderança, seja ela através do prefeito, que dê a direção e que banque um processo como esse, ou seja, que apoie um processo como esse. Muitas ações são ações difíceis de serem tomadas e precisa dessa liderança, e também dos secretários envolvidos. Tá? Esse tripé, né, de liderança, método e conhecimento técnico, ele é fundamental, ele é importante, mas a questão da liderança aqui, ela tem uma importância maior nesse tripé. Tá? Bom, com isso eu termino aqui minha apresentação, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês um passo a passo, com um olhar metodológico, ou seja, pensando como eu devo iniciar um processo como esse, com enfoque metodológico, e quais são as principais etapas, né? É óbvio que todas as soluções específicas de se eu vou implantar o sistema A ou B, ou se eu vou mudar a legislação nessa vírgula ou na outra vírgula, isso depende muito da característica específica de cada uma das prefeituras, né? Mas um passo a passo orientado, primeiro, ao alcance de resultados, né? Ligado a controle de indicadores e controle de implantação dos nossos planos de ação, é o ponto, acho que, central dessa discussão, a capacidade de implantação da Prefeitura. Obrigado. Obrigado, amigo. Beleza, muito bom. Vou passar para o Daniel, direto, né, para o Daniel dar uma visão da importância dessa diminuição de burocracia dentro da estrutura financeira das prefeituras. É isso aí, Daniel, por favor. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome do presidente da Abrasf, Guilherme Miller, que não pôde estar presente, mas pediu que eu representasse ele nesse evento, que a Abrasf não poderia deixar de participar de um evento tão importante como esse, não só para as secretarias de urbanismo, quanto para as secretarias de finanças. Então, agradeço aqui em nome do Guilherme Miller a todos os apoiadores e a Frente Nacional dos Prefeitos. A Abrasf é uma associação brasileira de secretários de finanças das capitais, já existe há mais de 30 anos, completou 30 anos o ano passado, e nesses 30 anos a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos
nacionalmente, em termos de diminuição de burocracia, simplificação de processos e procedimentos, unificação de orientação para todo o fisco nacional. Temos trabalhado, que nasceu dentro da Brasf, a nota fiscal eletrônica, que hoje praticamente todos os municípios já têm, isso é um dado bastante importante na simplificação dos procedimentos. Processo administrativo eletrônico, também estamos trabalhando, tá, junto com o Ministério da Fazenda, que vai também facilitar muito todos os procedimentos administrativos de forma digital. Temos trabalhado também com grupos técnicos. Nós temos hoje composto 10 grupos técnicos, cada grupo trabalha um tema específico. Ultimamente, temos 2 mais atuantes que estão trabalhando na questão da reforma da Lei Complementar 116, que vai impactar um pouco aí na questão do ISS. Trabalhamos também nesse projeto que até saiu agora a Lei Complementar 147 do Simples Nacional. Então, tudo isso passa por esse ambiente da Brasf, desses grupos técnicos. Então, com a proposição aqui, como já foi até dito no início da manhã, e repetido, eu acho assim que os secretários de urbanismo deveriam de se organizar de forma igual e criar também uma associação a nível nacional de secretários do urbanismo, porque juntos, sim, vão ter, além de ter mais força politicamente, vão ter condições de compartilhar experiências, como está acontecendo hoje aqui, unificar procedimentos e a sociedade como um todo só tem a ganhar. No ponto de vista de arrecadação, nós temos que ter bastante responsabilidade, que a burocracia de toda ela não é ruim e é necessária. O que atrapalha são os excessos, e os excessos é que nós temos que combater, porque temos que ter bastante responsabilidade de não só deixar tão simples, tão tranquilo, e esquecer que nós também precisamos arrecadar, também precisamos que sem dinheiro os secretários do urbanismo chegam lá para o prefeito, não tem dinheiro. O secretário de obras chega, não tem dinheiro. Então, a gente tem que ter também essa preocupação. Simplificar, sim, com responsabilidade, mantendo a qualidade. Um outro ponto importante, que até Curitiba aqui adotou, foi a questão da simplificação para a construção civil. Isso já falando diretamente aqui para os empresários. No ano de 2007, foi assinada uma lei, a Lei de Simplificação, Lei Complementar 66, onde simplifica muito a questão da prestação de contas, da fiscalização das empresas de construção civil. Todos sabem que esse setor de construção civil ela pode deduzir o material aplicado lá na obra, então a base de cálculo tem uma redução em virtude da apresentação dos materiais. Mas tem essa complicação de estar apresentando todas aquelas notas, contabilizando todas aquelas notas, é muito papel, mesmo que seja por eletrônico, é muito trabalhoso. O que o município de Curitiba fez? E que isso foi levado também para o ambiente da Brasf, que está sendo trabalhado aí talvez mais algum outro município adote. É instituir por opção. O contribuinte pode optar por esse regime simplificado, onde ele não precisa apresentar nenhuma nota fiscal mais de material aplicado e simplesmente recolhe o ISS numa alíquota de 2% sobre o valor da nota. Então, com isso, acaba indiretamente tendo uma dedução de 60% do material aplicado, totalmente elimina muito da burocracia, facilita muito para o empresário, facilita muito para o contribuinte e para o fisco também facilita bastante, porque todos sabem que hoje os auditores, tanto municipal, federal, estadual, a quantidade cada vez diminui, o número de pessoal. Nós não temos fôlego para fiscalizar todo mundo, para auditar todo mundo, e com isso diminui muito a burocracia. E não há perda nenhuma de arrecadação. Então, é uma ideia
que Curitiba já tem adotado, tem dado certo. Falta ainda um pouco provavelmente mais esclarecimento, mais divulgação para que mais empresas entrem e façam essa adesão, mas eu acredito que essa é uma prática que poderia ser estendido nacionalmente, e acho que facilitaria muito para todo mundo. Temos ainda trabalhado na questão da Rede Sim. A Brasf tem trabalhado bastante também na parceria para a implantação da Rede Sim. Curitiba está trabalhando forte nisso. A gente acredita que até o ano que vem provavelmente já deve estar funcionando. E o outro ponto assim que eu acho fundamental, que já até foi dito hoje aqui, que ficou bastante evidente, bastante claro, é que não há mais possibilidade do poder público trabalhar sozinho. Então, nós precisamos, sim, discutir com a sociedade civil e redistribuir responsabilidades, trabalhar junto. Essa é a ordem que a gente entende viável e o caminho vai ser seguido. Um outro ponto que a gente acha muito interessante que haja a nível nacional, Curitiba já tem tentado, estamos tentando fazer, já temos implementado já algumas experiências, mas a gente acha que deve aprofundar e aperfeiçoar, cada vez mais as secretarias de finanças têm que estar mais afinadas com as secretarias do urbanismo, porque diminui muito a questão de muitos documentos que o contribuinte, o empresário, apresenta para a Secretaria do Urbanismo, de repente os mesmos documentos ele tem que apresentar para a Secretaria de Finanças. Há uma duplicidade aí de apresentação de documentos, a perda de tempo, e se houvesse uma maior integração entre essas duas secretarias, agilizaria muito o trabalho, não precisaria esse retrabalho de ficar olhando dois servidores, olhando o mesmo documento, além de compartilhar a informação. É comum a gente saber que tem contribuinte vai lá, faz uma reforma ou faz uma construção, às vezes até de forma irregular, não comunica ao setor competente de cadastro, de IPTU, não paga IPTU, não paga ISS pela construção da obra e fica. Depois passa um tempo, vai, regulariza junto ao urbanismo, o urbanismo não passa muitas vezes essa informação para a Secretaria de Finanças. Aí o que está havendo uma evasão fiscal, tanto de IPTU quanto de ISS, muitas vezes até de ITBI. Então, é fundamental, e a gente vê cada vez mais, que haja essa maior integração entre as secretarias de urbanismo e de finanças. Temos ainda alguns problemas relacionados à certidão negativa, que muitas vezes precisa passar pelo setor competente, que seria a Secretaria, das vezes, Secretaria de Finanças. Temos problemas aí, precisamos aperfeiçoar alguns procedimentos, mas eu acho que é conversando, fazendo cada vez mais legislação mais clara, capacitando servidores, diminuindo a discricionalidade, deixando o regulamento mais claro, assim diminui a questão de que um servidor acha que tem que apresentar tal documento. O contribuinte traz aquele documento, no outro dia outro servidor atende, não, faltou esse outro. Então, isso é um problema que a gente percebe que não é só aqui em Curitiba, nacionalmente isso acontece. Muitas vezes, não é nem por problema do funcionário, é por falta de regulamento, falta de clareza. Então, precisamos, cada vez mais, instituir regulamentos claros para que todos possam obedecer e seguir aquele procedimento. Acho que, por enquanto, era isso. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado, Daniel. Se ainda tivermos fôlego, né, vamos abrir para perguntas, aí, se alguém ainda quiser. Né, se quiser, estamos por aí. Mas, enquanto que elas não chegam, se chegarem, porque o nosso fôlego já está pequeno, né, Daniel, Rafael? Eu, por exemplo, sou um dos que já estou aqui com o paviozinho bem curtinho. Mas eu queria fazer algumas observações do nosso evento de hoje. Primeiro, não preciso nem falar, eu acho que o objetivo que foi traçado foi totalmente atingido e suplantado daquilo que todos nós queríamos. Também tem que fazer justiça, viu, Ricardo? Tem que fazer justiça. Canaã dos Carajás não é o lugar mais distante aqui presente. Nós temos Macapá e Manaus. O pessoal anotou de lá e disse, opa, temos que... Mas então, eu acho que o evento
claramente atingiu o que era o objetivo para um começo de conversa, para um problema de um lance de objetivo. Teremos segmento, sim. A partir deste evento será gerado um produto. Esse produto será apresentado na reunião dos prefeitos, agora dia 10 e 11 de novembro. Já tem um horário determinado, lógico que é dia 10, das 11 ao meio-dia. Com certeza será um evento de muita participação de prefeitos. Deverá estar presente quem for eleito ou eleita novo presidente da República, né, nesse dia, estará junto lá nesse dia, ou seja, irá ter uma afluência muito grande de prefeitos. E eu acho que ali sim, eu acho que foi o Rafael quem anotou, é o momento de se ganhar a vontade política e a demonstração da importância de tudo isso que nós estamos discutindo nesse instante. Então, isso eu acho que eu queria só voltar a salientar isso aí. Desde o primeiro instante que nós idealizamos esse documento, a CEBIC junto com a Abrainc, era claramente focado em envolver a sociedade, envolver os atores do processo. Porque nós entendemos que se não tiver a conscientização a respeito do que ocorre hoje, nós não teremos sucesso algum nas nossas demandas. Ou seja, as pessoas têm que estar conscientizadas, as pessoas têm que entender aquilo que elas sofrem e saberem que nós somos vítimas, os gestores públicos são vítimas, a sociedade como um todo é vítima de um processo que todos nós temos que cuidar em conjunto a isso. Eu acho que, Daniel, vem bem de encontro que você acabou de falar, que não tem forma de se resolver isso, que não seja conversando, que não seja buscando a solução que é comum a todos nós. Também me cabe falar a respeito da ausência do BNDES, né? O BNDES não esteve presente por uma alegação que eu considerei não é muito factível, mas ok que seja, porque, sendo um período eleitoral, mandaram uma resolução interna de BNDES dizendo que eles não poderiam estar presentes aqui por ser do setor público. Nós tivemos vários setor público aqui, ministérios, caixa e coisa e tal, e aí eles não afetou, não entendi por que só uma das áreas não afetou. Mas, com certeza, teremos eles aí na sequência, até para explicar aqui, alguém falou em PEMAT, acho que foi, quem que falou, acho que foi Salvador, era justamente porque o PEMAT é engraçado, eu tenho que falar isso para vocês. Quando nós fizemos o estudo, veio a pergunta, mas por que muito pouco se usa o PEMAT? Sabe qual foi a resposta que veio? Ele é muito burocratizado. Ou seja, para você poder combater a burocracia, você tem um excesso de burocracia. Então, ou seja, parece piada, mas é verdade. E o que o BNDES justamente estaria trazendo para cá hoje é uma remodelação do PEMAT que estaria diminuindo esse tipo de burocracia, os tipos de exigências, principalmente ligadas à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, isso é o que eu queria dar informação sobre BNDES. Outro ponto também que me chamou a atenção nas minhas anotaçõezinhas aqui durante o dia, foram tantas coisas importantes, eu procurei pegar algumas coisas diferentes. Engraçado, nas empresas da gente, quem gera o resultado é o faturamento, é a tua produção, né? Não é o teu financeiro, o financeiro é consequência. Eu acho que as prefeituras, o setor público deviam ver assim também, né? A Secretaria do Urbanismo é o grande gerador, né? Eu acho que, vamos dizer, ela que gera, por exemplo, quando eu antecipei uma entrega do imóvel, eu peguei o ITBI, além disso, estou recebendo, eu tenho uma maquininha de fazer dinheiro, eu quero receber IPTU. Né? Vamos dizer, no instante que eu gerei um imóvel novo, imediatamente eu estou gerando IPTU para o resto da vida, e vocês só têm o trabalho de ir lá receber. Né? Eu acho que esse tipo de inversão, que é muito importante nesse instante, porque o simples fato da arrecadação pela arrecadação, a máquina, o cidadão já não aguenta mais, né? Esse formato exauriu. Temos que encontrar outros formatos para que possa melhorar. Eu acho que o que nós estamos propondo hoje é uma das formas que poderia se levar em frente. E um outro conceito também, que nós dentro da CEBIC temos levantado muito. É muito comum, porque alguém praticou alguma coisa errada, eu puno todos. Né? Ao invés de pegar quem errou e punir exemplarmente aquele fato, que aqui eu estava vendo o Joinville, principalmente, foi muito forte nisso, eu tenho que responsabilizar quem, porventura, não esteja cumprindo aquilo que é da legislação, do código e tal, que se puna exemplarmente esse. Mas não puna toda uma sociedade, puna toda uma categoria, não é isso? Porque não tem cabimento isso. E o que eu queria dizer para vocês, que são gestores públicos, contem com o setor,
organizado da construção civil em apoio a isso. Porque nós sofremos no nosso dia a dia, é aquela história, cada um que faz um problema, um arroxo, é outro arroxo, é outro arroxo. Quando a gente vê, a gente está totalmente arrochado, vai descobrir por quê. Porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, aquilo outro, e nós estamos pagando, e geralmente esse povo é da informalidade, é quem mais prejudica o nosso mercado em termos de tratamento não isonômico conosco. Eu acho que, em termos de observações desse tipo, eu queria ficar por aqui, para não me prolongar muito, e deixar em aberto aí, não sei se chegou alguma pergunta, não chegou, o povo realmente está cansado, mas eu acho que não é à toa, porque foi um dia exaustivo, um dia de muita informação. Eu estava aqui também correndo na minha mente, são raros os momentos que a gente tem a oportunidade de estar com um grupo de pessoas tão preparadas e tão dispostas, de peito aberto e de boa vontade para tentar resolver as coisas. São momentos únicos na vida da gente, o qual a gente não podemos esquecer jamais, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, então, obrigado, Rafael, obrigado, Daniel, obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. Já tem um ônibus disponível que poderemos ir até o hotel, nos prepararmos para a noite, estarmos no jantar. Muito obrigado a todos.